E tudo se decide no Conselho Europeu de quinta e sexta-feira. Vamos olhar para esse encontro, expectativas e também o que se pode esperar relativamente às taxas de juros a pagar por Portugal nos mercados, com a ajuda de Luís Bravo, do Barclays Wealth. Luís, muito boa tarde. Há 6 meses atrás dizias que Portugal ia mesmo precisar de ajuda. Foste otimista. 4 meses depois, o que é que dirias sobre quando é que o FMI chega? O FMI pode chegar sob diversas formas, a diversos feitios. Não sabemos se será um FMI, um FMA ou outro tipo de designação. Aquilo que parece claro aos nossos economistas e aos nossos colegas do Barclays Capital é que, efetivamente, Portugal poderá necessitar, nem que seja temporariamente, de auxílio. De acordo com as contas que fizemos, em princípio, o máximo que poderíamos suportar aqui em termos de juros, tendo em consideração a taxa de crescimento de médio e longo prazo, seria de cerca de 5,9%, vá a 6%. Mas os níveis é que têm estado, portanto, têm sido impraticáveis. Os montantes de dívida não são assim tão elevados que não pudessem ser suportados pelo FMI. Agora, é óbvio que a questão já não é tanto sobre se haverá um tipo de suporte, mas sim a flexibilização que andará em torno desse pacote de ajuda e sobre qualquer que seja a máscara que venha. Luís, tem havido aqui algum discurso que não se percebe bem do lado do Governo, nomeadamente que há uma disponibilidade para negociar com os partidos aquilo que foi prometido em Bruxelas. Depois de se ter colocado por escrito, como avançava o Expresso esta semana, aquilo que nós nos propomos a fazer, havendo a alteração dessas promessas que nós fizemos por escrito, sublinho, pode haver aqui algum tipo de menos boa vontade de Bruxelas para nos ajudar ou para nos dar mais tempo ou para ter uma solução que seja diferente daquela que assistimos na Irlanda ou na Grécia? Claramente há aqui 2 cenários distintos que devem ser esclarecidos e com os quais nós partilhamos. O primeiro é ou o Governo consegue arranjar amplo apoio para aquelas medidas que já receberam aval da União Europeia. Que parece difícil. E aí a União Europeia continuará a apoiar Portugal, embora sempre dependente daquilo que é o cumprimento ou a execução do orçamento, ou não consegue, e aí provavelmente, obviamente, teremos eleições antecipadas será complicado Portugal não entrar num esquema de apoio através da Europa, em parceria, obviamente, com o FMI, através do tal Fundo de Estabilização, que garanta alguma estabilização no mercado de dívida. Contudo, é importante salientar que há aqui uma questão importante nos 2 cenários. É que parece óbvio que deverá ter que existir algumas reformas, quer no mercado de trabalho, quer mesmo também em termos de limpeza dos organismos públicos. E esse tipo de reforma, esse tipo de dado, pode ser importante porque mexe com a taxa de crescimento de longo prazo da economia e isso pode ser um apoio significativo positivo para a economia portuguesa. Luís, e também outra coisa que não se percebeu muito bem é que o Governo tem sustentado que Portugal não terá que pedir ajuda internacional se vier algum tipo de ajuda de Bruxelas, que vai ser decidido na sexta-feira, já lá vamos. Por outro lado, temos visto alguns responsáveis da União Europeia dizendo que, como a Christine Lagarde, Ministra das Finanças francesas, dizendo que para Portugal ter acesso às novas regras do fundo terá obviamente que também aceder ao Fundo Monetário Internacional. Parece cada vez mais difícil acreditar que uma solução não passe pelo FMI mesmo. Durante boa parte pareceu subsistir uma dúvida que a zona euro não quereria tentar impor uma solução própria. E pensamos que acaba por ser uma solução semelhante a essa. A questão é que estamos a falar de efeitos dominó. Não é? Portanto, de um efeito de alastramento de contágio, pode chegar a economias que não serão diretamente controláveis só pelos montantes que estão no fundo. E, portanto, por aí há, obviamente, esta parceria. Será uma joint venture. Não será uma intervenção direta, mas será, digamos, uma monitorização tanto da entrega de capital, que hoje em dia é isso que se passa. Nesta altura, os fundos para refinanciamento são bem escassos. E qualquer tipo de flexibilização, isto parece ter sido, obviamente, é uma tónica,
não será dada sem contrapartidas. Contrapartidas que, obviamente, veremos na Cimeira qual será o desenlace final, mas vai-se já começando a ver aqui um aumento do compliance ou a criação de um governance europeu relativamente às coisas que já estavam estabelecidas, mas que, pelos vistos, não foram devidamente cumpridas nos últimos 20 ou 30 anos. Que contrapartidas é que esperas que Portugal tenha que entregar na próxima sexta-feira para conseguir, de facto, ter uma ajuda? Bom, há algumas que nós já vamos começando a ter algumas leituras, não é? Para além daquilo que já é subejamente conhecido, portanto, deverá haver, obviamente, uma maior estruturação, uma reformulação, a estruturação da parte do que é o mercado de trabalho e provavelmente também do que é a coisa pública em Portugal, e nisto não tem que ser necessariamente só despedimentos e a parte dos custos com mão de obra, mas essencialmente, e isso, como já disse, mexe com a parte essencial, que é ter crescimento, o PIB a longo prazo com melhores expectativas, melhor controle e medidas que apontem para um maior controle daquilo que é a despesa corrente. Há depois aqueles detalhes do mecanismo especial que está a ser implementado e que fala da necessidade dos Estados irem, a questão acima dos 60% da dívida pública, irem amortizando uma parte todos os anos do excesso, do que está em excesso. Existe também uma rigidez nestes mecanismos, nomeadamente o que diz respeito à preferência dos credores, coisas que têm vindo a público, que tem havido uma grande rigidez por parte do eixo franco-alemão, franco-germânico, sobre os quais eu acho que vai haver alguma expectativa interessante para acompanhar na próxima quinta-feira. Ainda assim, Luís, hoje temos assistido, já na sexta-feira assistimos a isso, apesar de toda esta crise política em Portugal e cada vez mais certo um cenário de eleições antecipadas, algum alívio nas taxas de juros. Porquê? Eu penso que será, digamos, uma coisa mais técnica do mercado, mais, digamos, algum sintoma de que efetivamente vai haver uma solução, que poderá não ser final, mas que será progressivamente, progressivamente melhor do que viemos há um mês atrás. Neste momento, eu diria que o efeito de contágio dentro da Europa parece uma coisa que já há uma discussão de há um trimestre, e por esse efeito também os prémios pagos na Europa Perfeita podem ter. Isto que verificamos, e sobretudo mesmo a própria tendência de subida de taxas do Banco Central Europeu, não é sinal de que a economia está a recuperar, mas não é um sinal definitivo daquilo que pode ser a estabilização nestes mercados mais duros, como a Grécia, a Irlanda e Portugal. Penso mesmo que o pacote que se chegou no dia 11 de março para a Grécia, reestruturação, portanto, de recomposição Mas acabou do por ser esquema de uma apoio. pequena reestruturação. Sim, mais ou menos. Não é? A Irlanda terá sido um pouco prejudicada porque não deu a contrapartida das taxas para as empresas, não quis ter essa penalização. Pode ter ajudado um pouco, mas são efeitos de mercado que vão um pouco do news flow, não é o cerne da questão, e o cerne da questão já não vem de agora, vem obviamente da Europa, que volto a recordar, é um projeto político e como tal Portugal teve acesso a taxas muito favoráveis numa altura que se calhar não estava estruturalmente construído para tal, e agora tem que haver um ajustamento via fatores de produção sobre, obviamente, num mundo muito mais regulado e regulamentado, como a própria União Europeia já anunciou, que quer, já desde março, está a trabalhar num mecanismo de acompanhamento, de sanções. Ainda assim, o Banco Central Europeu diz que aquilo que está previsto não significa que não é suficiente e não traduz a ideia de que se tiraram as devidas ilações desta crise, cria sanções mais pesadas. Mas como é que nós podemos estar a pensar em sanções mais pesadas quando sabemos que os países ainda estão muito sobrecarregados com esta situação de crise e dificilmente conseguiram cumprir com 60% de endividamento externo, ou dívida pública, aliás, e déficit abaixo dos 3%. Bom, o déficit um pouco mais fácil. Esse será o difícil exercício de equilíbrio que as autoridades públicas vão ter que gerir nos próximos anos, num mundo claramente muito mais difícil, onde provavelmente os países vão começar a escolher bastante melhor
o sítio onde se financiam. Eu recordo que 70% do financiamento que é feito em Portugal está no mercado imobiliário. Portanto, muito provavelmente o investimento público terá que começar a ser mais criterioso e haverá, obviamente, esse tipo de controle por parte do Banco Central Europeu, não digo Banco Central Europeu, mas deste novo mecanismo que for construído. Olhando para as contrapartidas que Portugal terá que entregar, adicionalmente àquelas que estão já prometidas ou pelo menos já implementadas, tu vês um cenário em que o FMI esteja em Portugal, em que, para os portugueses, em termos de subidas de impostos e este tipo de medidas, que seja ainda mais difícil do que aquele que já existe, ou a partir de agora o esforço será feito mais dentro do aparelho do Estado, setor empresarial do Estado, e menos para o contribuinte em geral? Esse é o grande dilema, não é? Esse é a grande, Ainda há espaço para cortar? Ainda há espaço para... Não, acho que é o que eu digo, a carga que nós vimos no último PEC tinha quase um drag de cerca de 4,6%, 4,7% do PIB. Portanto, mais este 0,8%, considerando este 0,8%, seria 5,3% do PIB. Isto é claramente uma política muito agressiva, não é? E, portanto, tem impactos sociais e mesmo no próprio consumo privado muito fortes. Já é uma questão muito mais política, obviamente, que este pode passar por aí, mas estamos a fragilizar por um lado, a parte do consumo privado, que é muito importante para manter também a parte do produto, que é o outro lado do rácio, a um nível sustentável. Obviamente que a outra parte passa por encontrar formas de ganhar mais eficiência e de tentar cortar-se. Há muitas análises feitas sobre aí, agora resta saber se muitas das coisas que se falam em termos primeiro, se muitas das coisas que se falam em termos de corte de despesas são materializáveis no curto prazo, porque é preciso trabalhar no curto prazo, e se efetivamente haverá condições políticas para o fazer, não é? E, portanto, eu penso que isso aí estamos a trabalhar sob cenários de incerteza que só dentro, provavelmente, do final desta semana teremos mais coisas concretas para dizer. Trabalhar. Luís, hoje vimos mais declarações de um dos membros do Banco Central Europeu a avisar que vem mesmo aí aumento da taxa de juros. Para um país como Portugal, ter juros a começarem a subir já, que impacto é que pode ter? Tem um impacto claramente negativo, porque obviamente estamos a falar de um consumidor já pressionado por uma carga fiscal elevada, pois obviamente que a sua capacidade de consumo é menor. Se vê a inflação, se tem níveis elevados de inflação, pois é um perigo adicional e tem menor capacidade de gerar riqueza para o país. Obviamente que também é justo dizê-lo, este aumento de 25 pontos que para abril, eventualmente até o final do ano, pode ir a um nível mais neutral de taxas relativamente à inflação na Europa, não é uma coisa tremendamente significativa para já. Aliás, não estimamos que exista, como um todo, um impacto fortíssimo derivado desta subida em abril. Agora, quando começarmos a falar a partir do nível mais neutral, dos 2% de inflação, eu penso que aí sim poderá. O ritmo de subida de taxas do Banco Central Europeu não pode ser cego ao crescimento real das economias. Sobretudo as periféricas, e já que se fala das periféricas, já se fala nas periféricas que são core e as outras que não são core. Portanto, está a aumentar o universo das periféricas. Exatamente. Luís, muito rapidamente, relativamente ao Japão, o governo japonês já veio dizer que as coisas estavam melhores, que tinham conseguido restabelecer a energia, ou estavam a caminho disso em 2 dos reatores. Os mercados hoje parecem mais animados, estão com subidas de cerca de 2% na Europa. Qual é que é a visão do Barclays relativamente ao investimento em ativos japoneses? Bom, primeiro, obviamente que aquilo é uma ótima notícia, porque, de acordo com alguns especialistas que temos ouvido, andaram a apagar fogos com água do mar salgado, portanto aquilo é uma coisa mesmo foi muito perigosa. Agora, os custos estimados para a economia japonesa, os nossos economistas estimam que esteja em torno dos 6% do PIB japonês. Não achamos que exista um perigo para a economia mundial derivado disso, porque é uma economia muito importante. Agora, em termos de investimentos em ativos, inclusivamente devemos recordar que as empresas japonesas têm uma grande capacidade de internacionalização e, com o que caíram na semana passada, tornaram-se... Portanto, nós tínhamos uma posição de venda para o mercado japonês em termos no que diz respeito a mercados de risco, como ações. Nesta altura estamos mais neutrais e é esse o nosso posicionamento, porque consideramos que há muitos fatores que já estão descontados e que os investidores podem
aproveitar algumas oportunidades que existam no mercado. Luís, muito obrigada. Luís Bravo, do Barclays Wealth, a fazer então a análise dos temas que vão marcar esta semana nos mercados financeiros, nomeadamente o Conselho Europeu marcado para 24 e 25 de março, crucial para Portugal.